Seja bem-vindo. Vamos para a última correção da prova do concurso de Paraty, provas do dia 20/10. Hoje vamos corrigir a matemática da prova de analista de sistema. Foi a que ficou faltando. 4 grupos que eu separei. E assim, praticamente, a gente encerra a nossa jornada desse concurso de Paraty. Com essa, estamos chegando a 25 aulas e, pelo menos para mim, foram de muito progresso, muitos aprendizados. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês e a melhoria nos seus estudos na parte de matemática e raciocínio lógico. Claro que todas essas aulas não servem somente para esse concurso, né? Serve para qualquer concurso que tenha um edital similar, que aborde os mesmos tópicos. E temos a filosofia de trabalhar principalmente em cima das questões da banca da prova do concurso. Mas o aprendizado se estende a todas as outras bancas. Então você já sabe. Papel e caneta na mão, pausa, gaste uns minutinhos tentando resolver por conta própria, depois volta. Bons estudos. Questão 16. Um casal, Alan e Bruna, divide as contas da casa proporcionalmente aos seus respectivos ganhos salariais mensais. Supondo que Bruna ganha R$ 1.000 a mais que Alan mensalmente e que juntos ganham R$ 8.000 mensais, numa conta de R$ 200, quanto Bruna irá pagar desta conta? Interpretando as informações, o salário de Alan é X, porque eu não sei quanto é. O da Bruna, eu sei que está em função do salário de Alan. Ele afirma, Bruna ganha R$ 1.000 a mais que Alan. Então, se Alan ganha X, a Bruna ganha X mais 1.000. Então, qual que é a ideia? Eu vou descobrir quanto que a Bruna ganha exatamente, para depois estabelecer uma proporção entre a conta de R$ 200 e o ganho total deles. Eu sei que juntos eles ganham 8.000 mensais. Ora, A é X, B é X mais 1.000. Então eu vou ter que A mais B vai ser igual a 2x mais 1.000 igual a 8.000. Subtraio 1.000 dos dois lados da equação. Vai ficar 2x igual a 8.000. Perdão, 2x igual a 7.000, né? E divido esse 7.000 por 2. Vamos ter que x é igual a R$ 3.500. Isso significa que o salário de Bruna é igual a R$ 4.500. Com isso a gente tem o que precisa. Agora olha a ideia. Preste atenção. Eu quero saber quanto Bruna irá pagar desta conta. Eles não vão pagar igualmente, porque a Bruna ganha um pouco mais. Então ela vai pagar uma parte maior. Então eu vou estabelecer uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Mas só uma ventania violenta aqui. Então eu vou pegar a razão do que a Bruna pagaria, chamar esse valor de B', para não confundir com o valor do salário dela, em relação a essa conta de R$ 200. E a razão do salário dela, que é B, em relação ao salário dos dois. É quase como imaginar, numa conta de R$ 8.000, ela pagaria 4.500 e o Alan pagaria 3.500. Então você estabelece essa igualdade para uma razão de uma conta de R$ 200. Só que B a gente sabe quem é 4.500. Então isso aqui fica B' igual a 200, ou sobre 200, né? Igual a 4.500 sobre 8.000. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou simplificar só um zero e vou... Aqui você poderia resolver de vários jeitos, tá? Fique à vontade, passa o 200 multiplicando, tudo mais. Olha o que eu vou fazer, o raciocínio. Se eu igualar esses denominadores, a minha incógnita vai ter o valor que tiver aqui no numerador. É só igualar os numeradores. Se eu estou dizendo que essas duas frações são iguais, a partir do momento que eu igualar os denominadores delas, os numeradores também terão que ser iguais, obrigatoriamente. Aqui eu vou dividir por 4, vou simplificar essa fração da direita por 4. Aqui vai ficar 200 e aqui vai ficar 112,50. Então eu vou ter que B' sobre 200 é igual a 112,50 sobre 200. Ó, isso aqui é uma igualdade de frações. Se os denominadores são iguais, consequentemente, os numeradores são iguais. Portanto, o que ela vai pagar dessa conta é 112,50. Gabarito letra I. Questão 17. Um triângulo equilátero tem seus três lados congruentes. Acerca dos triângulos equiláteros, pode-se afirmar também que uma questão puramente conceitual. Se você acompanhou nossas aulas, essa aqui foi
fichinha. A gente falou bastante de triângulos equiláteros e em algumas aulas a gente aprofundou bem as características desse triângulo. Como ele falou, o triângulo equilátero tem os três lados congruentes, daí o nome, né? Equi vem de equivalente e láteros é das laterais, dos lados. E no triângulo, a medida do lado está correspondendo com a medida do ângulo. Correspondendo em que sentido? Por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui de 50 graus, ele está se relacionando, entre aspas, né, a esse lado aqui, que eu vou chamar de x. Eu não sei quanto é esse lado. Aí eu tenho esse ângulo aqui, vamos supor 80 graus. Está se correspondendo a esse lado y. Eu não sei quem é x, quem é y. Ou seja, eu não sei quanto vale o lado x e quanto vale o lado y. Mas o que eu sei é, como y está oposto a um ângulo maior que o ângulo que o lado x está oposto, eu sei que y é uma medida maior, embora no desenho não pareça. E esse é outro ponto, tá? Em questões de matemática, você tem que se prender mais a informação do que o desenho. Se eu fizer isso aqui, ó, e disser que esse ângulo aqui é de 90 graus, se eu afirmar isso na questão, você tem que considerar um ângulo de 90 graus, aquilo ali. Como esse lado do triângulo está oposto a um ângulo maior que esse lado aqui, e o que esse lado aqui está exposto, significa que esse lado é maior que esse. Então, y, nesse caso, é maior que x. E aí você pode evoluir esse raciocínio para a possibilidade onde tem um triângulo em que todos os lados são iguais. Dentro dessa ideia, você já consegue, de maneira intuitiva, suspeitar que, então, os três ângulos também serão congruentes. Por isso, o gabarito é letra A. Quer dizer, não só por isso, isso aqui foi uma explicação mais intuitiva do que formal. Ele quer saber o quê? Uma alternativa verdadeira, uma outra afirmação verdadeira sobre o triângulo equilátero. Possuem os três ângulos internos congruentes entre si. Correto. Gabarito letra A, sem falha nenhuma. Letra B. Os três ângulos externos não são necessariamente congruentes entre si. Os ângulos externos, você vai estender os lados e aí você acha o ângulo externo. Se isso aqui é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais, então todos os ângulos externos também serão iguais. E no caso serão 120 graus, né? Porque no equilátero os ângulos são de 60 graus. E aí essa extensão aqui, ó, eu tô estendendo o lado do triângulo, ou seja, um segmento de reta. Então, quando eu somo o ângulo externo com esse ângulo interno, eu tenho uma meia volta. E a meia volta a gente sabe que é 180. Então esse ângulo externo tem que ter 120. Eu somo com o interno e fecha 180. E como os três ângulos internos são iguais, necessariamente esses externos, que nesse caso serão chamados de suplemento dos ângulos internos, também terão a mesma medida, de 120 graus. O que é suplemento? Um ângulo suplementar ao outro. É quando eu somo esses dois ângulos e eles equivalem a 180 graus. Então qual é o ângulo suplementar ao ângulo de 60 graus? O ângulo de 120 graus, porque somados dá 180. Então letra B está errado. A altura do triângulo é igual ao seu lado. Isso também está errado. A altura, você escolhe um vértice do triângulo. Vértices são esses pontinhos que conectam os lados. E aí escolhe um vértice e traça um segmento de reta que chegue lá do lado oposto a esse vértice. O lado oposto a esse vértice A, no caso é o BC aqui. Só que chegue lá de um jeito específico, formando um ângulo reto. Essa é a propriedade da altura. Normalmente é chamado de H, quando vai tratar genericamente. Aí ele afirmou que essa medida H é igual à medida dos lados desse triângulo equilátero. E isso é falso, pois sabemos que a altura de um triângulo equilátero é a medida do lado dele vezes raiz de 3 sobre 2. Então, se isso fosse verdade, a altura tinha que ser simplesmente igual ao lado. E sabemos que não é. Lá nas nossas aulas a gente aprendeu a chegar nessa relação aqui. Um dos ângulos internos deste triângulo mede 90 graus. Também é falso. Sabemos que todos os ângulos do triângulo equilátero são iguais.
E por que são igual a 60 graus? Porque em todo triângulo, os ângulos internos têm que somar 180 graus. E aí você tem 3 ângulos iguais, somando 180 graus. Suponha que você não sabe que são 60. Então você tem 3 vezes uma certa coisa. E isso resulta em 180. Aí se você dividir por 3, os dois lados, você vai chegar que x é igual a 60 graus. Todos os ângulos externos são maiores que 180 graus. Errado. Nós entendemos o que é um ângulo externo e sabemos que no caso do equilátero, todos eles são iguais a 120 graus. Portanto, gabarito letra A. Questão 18. Uma prova tem 4 questões. Cada questão tem 4 subitens, chamados A, B, C e D, cujos pesos valem 5%, 15%, 30% e 40% da pontuação da questão, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. Então, o subitem A vale 5% da questão, o B vale 15%, C 30% e o D 40%. A nota que um aluno pode obter nessa prova vai de 0 a 10. Então 10 é a nota máxima. O peso da primeira, segunda, terceira e quarta questão é, respectivamente, de novo, nessa ordem, 2, 3, 3 e 4. Então, o que ele disse? A primeira questão tem peso 2, a segunda tem peso 3, a terceira tem peso 3, a quarta tem peso 4. Nesta situação, qual nota tiraria aproximadamente? Aquela dica, sempre que meter um aproximadamente, você já suspeita que você vai ter que fazer uma aproximação na sua resposta. Você talvez não obtenha uma resposta exata. Ou seja, pode ser que a resposta dê uma dízima, ou então várias casas decimais. Aí você olha aqui para as alternativas, ó, tem 2 casas decimais. Então, nesse caso, a sua resposta você calcularia 3 casas decimais e aproximaria a terceira para fechar em 2 casas decimais. Qual nota tiraria aproximadamente um estudante que acertou somente o subitem D da quarta questão? Então, é só esse que eu estou interessado. Ou seja, lá na questão 4, o cara tinha o item A, B, C, D para fazer. Aí ele só acertou o D. O D a gente sabe que vale 40%. Então, basicamente, em outras palavras, a gente quer saber quanto vale 40% da questão 4. Essa é a nossa missão. Para resolver isso aqui, a gente vai usar a ideia de divisão proporcional. Então, são 2 passos. Primeiro, a gente tem que descobrir quanto vale cada questão. Se todas as questões tivessem peso 1, bastaria a gente pegar a nota máxima, que é 10 pontos, e dividir por 4. E aí, cada questão teria... valeria 2,5 pontos. Seria muito simples. Mas não. Cada questão tem um peso diferente. Então é como se esses 10 pontos estivessem distribuídos entre essas 4 questões, mas não numa proporção de 1 para 1, né? Ou seja, cada questão vai ter um certo pedaço da pontuação total. A questão 1 vai ter um pedaço proporcional a 2. A questão 2 proporcional a 3. E assim por diante. Então é como se você dividisse esses 10 pontos em pedaços iguais, em que a questão 1 tem direito a 2 pedaços. A questão 2 tem direito a 3 pedaços. A 3 tem direito a 3 pedaços e a 4 tem direito a 4 pedaços. Entendeu? Essa é a ideia. Agora, em matemática, para eu descobrir a pontuação da questão 4, eu preciso saber o valor desse pedaço. Que eu não sei o valor desse pedaço, então adivinha o que eu vou chamar ele? De x. Então a questão 1, isso aqui é a pontuação da questão, tá? Aqui está a questão 1, ela tem de pontuação 2 pedaços. A questão 2, a questão 3, a questão 4, e toda essa soma da pontuação das 4 questões tem que ser igual a 10. Isso aqui era a parte mais difícil de se interpretar. Então, se você não tinha entendido essa questão, dá uma refletida nessa interpretação. De entender o que aconteceu aqui, isso é o mais importante. E se você não tinha conseguido resolver, agora é um bom momento para você pausar e tentar continuar o resto da resolução. Você pensar, tá bom, até que eu entendi.
Então agora eu vou tentar sozinho. Somando todo esse x, a gente vai ter 12 vezes o x. X igual a 10 sobre 12. X igual a 5 sextos, simplificando essa fração. Se você quisesse, você poderia colocar isso aqui em decimal. Eu não vou colocar agora. Eu sempre prefiro trabalhar o máximo possível, o máximo que der, com frações. Porque eu estou trabalhando com uma razão de números inteiros. E particularmente eu prefiro do que ficar fazendo conta com vírgula, tá? Você pega o jeitão de simplificar, a noção de frações equivalentes. Pô, trabalhar com fração fica muito mais suave. Te agiliza muito tempo. Beleza, então eu descobri o valor desse pedaço de pontuação que cada questão tinha direito. No caso, a questão 1 tinha 2 pedaços, a questão 3. Então, isso quer dizer, vamos para o nosso segundo passo, que a questão 4 tem 4 desses pedaços. Ou seja, 4 vezes 5 sextos. Você simplifica aqui, ó, por 2. Aqui fica 2 e aqui 3. Então, 2 vezes 5, 10 sobre 3. Então, a questão 4 vale 10 sobre 3 pontos. Ah, Helson, mas aí também... aí é forçar demais, né? Ficar falando 10 sobre 3 pontos. Tudo bem. No dia a dia isso não faz muito sentido. Não é muito legal expressar a pontuação dessa forma. Mas, na hora de fazer as contas, pode ser que seja mais útil deixar em fração mesmo. Só que não é isso que ele quer. Essa é a pontuação total da questão 4. Mas esse aluno, esse estudante, ele só acertou o item D da questão 4. E a gente sabe que o item D vale 40% da questão 4. Então é 40% de 10 sobre 3. Então o item D da questão 4 vai valer 40% de 10 sobre 3. Simplifico por 10 aqui, ó, fica 1. Aqui fica 10. E aí esse 40 dividido por 10 vai ficar 4. Então sobrou o quê? 4 em cima e 3 embaixo. Agora sim eu vou precisar... eu sei que o item D vale 4/3 da pontuação total. Perdão, 4/3 da pontuação total não. Aqui o resultado que estamos obtendo é 4/3 de pontos. Aqui precisa passar isso para número decimal. Então aqui é o total de pontos que esse aluno conseguiu na prova. 4/3 do total implicaria ele tirar mais que 10, né? Agora sim, eu divido esse número. Faço a conta que eu vim evitando esse tempo todo. 4 dividido por 3. Vai ficar 1, resta 1. Coloco a vírgula aqui e um 0 aqui. Aí aqui vai dar dízima. 10 dividido por 3 vai dar 3, sobra 1. Aí vai dar 10 dividido por 3 de novo, vai 3 de novo. Então isso aqui vai dar uma dízima. 1,3. Simbolizo assim a repetição infinita do 3. O que aproximadamente a gente pode arredondar para 1,33. Deixando como gabarito a letra A. 1,33 pontos. Questão 19. Ana comprou uma bicicleta que estava com 20% de desconto sobre o preço original, que era de R$ 1.200. Após a compra, ela precisou gastar mais 10% do valor que pagou na bicicleta para fazer ajustes e melhorias. Qual foi o valor total gasto por Ana com a bicicleta, incluindo os ajustes? Sendo P o preço que ela pagou, de fato, eu posso dizer matematicamente que ela pagou 80% de 1.200. Que ele fala, o preço original era de R$ 1.200, só que ela comprou com 20% de desconto. Então, o preço original era o 100%. Ela comprou com menos 20% desse preço. Ou seja, com 80% do preço original. 80% de 1.200. Simplifico. 80 vezes 12, 960. Então, esse é o preço que ela pagou na bicicleta. Depois disso, ela fez ajustes. Esses ajustes, que eu vou chamar de A, custaram 10% do valor que ela pagou na bicicleta. Atenção, não é no valor original dela, no valor que ela pagou. Ela pagou é P. Então, os ajustes custaram 10% de P. De outra forma, 10% de 960. Posso simplificar. Vou concluir que os ajustes custaram R$ 96. Claro, para quem está mais afiado, nem precisa fazer toda essa conta, né? 10% de um valor qualquer
Só considerar que a vírgula está aqui, né? E ando a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 96. Então, o que, que ele quer? É o valor total gasto. Tanto pelo preço que ela pagou, mais os ajustes que ela fez. Total vai ser igual a P mais A. 960 mais 96, resultando em 1056. Gabarito letra C. E essa questão mostra que não é uma banca que fica preocupada em te meter em um monte de enrascadas numéricas, contas muito difíceis. Eu acho que eu farei isso em algum outro vídeo dessas correções. Ela não te pune por saber a matéria. Ou seja, ficar botando você para fazer contas dificílimas ali, com números quebrados e tudo mais. Não, se você sabe interpretar e sabe raciocinar, ou seja, um entendimento de fato do que você está fazendo, os números são agradáveis. 10% de um número inteiro, mesmo que sejam. Mesmo sendo uma questão de cifras, né? Números monetários, que poderia botar vírgulas ali, valores quebrados depois da vírgula, mesmo assim não colocou. Na minha opinião, é aquele meme, né? É sobre isso aqui. Uma boa prova de concurso. Questão 20. Sabe-se que há um determinado número de pessoas numa casa. 1/3 das pessoas estão na sala, 1/4 estão na cozinha e o restante está na varanda. Qual a fração de pessoas na varanda? É uma questão quase que conceitual. Agora tem que se fazer alguns cálculos. Que ela exige o entendimento, nesse caso, que eu estou considerando partes de um inteiro. Quem é o inteiro? São todas as pessoas nessa casa. E aí, quando eu considero partes, eu tenho que definir um número de divisões dessas partes. Em quantos pedaços eu dividi esse inteiro? E aí, quantos pedaços eu vou considerar para uma certa situação? O problema tá que ele informa algumas dessas frações, só que em denominadores diferentes. E isso é um problema, eu não consigo comparar frações de denominadores diferentes. Ó, chamando de V a galera que está na varanda, a fração que representa a galera que está na varanda, eu posso ter o seguinte: a galera que está na sala mais a fração da galera que está na cozinha mais V tem que ser igual a 1. Vai ter que ser igual à totalidade, todo mundo. Você também poderia atribuir X para o número total de pessoas e ter o seguinte: o número total de pessoas é igual a 1/3 desse total, que é o pessoal da sala, a 1/4 desse total, que é o pessoal da cozinha, mais o pessoal que está na varanda. E aí você isola o V, subtrai x sobre 3 mais x sobre 4 dos dois lados para sumir com isso daqui, e aí eles vão passar para cá negativo. Então você vai pegar toda essa parcela e subtrair lá do outro lado. Então vai ficar assim. Você bota entre parênteses para não se embananar com os sinais aqui. E aí você vai achar a fração que representa o V. É a mesma ideia que a gente vai usar aqui. Só que estamos trabalhando com o conceito da totalidade. Um todo que foi dividido em algumas partes. E a gente está remontando essas partes e ver qual corresponde à fração da galera que está na varanda. Só que para isso a gente precisa trabalhar com frações de mesmo denominador. Senão não tem como fazer essa operação. Ou então você pode passar, sempre pode passar isso aqui para decimal, mas, por exemplo, aqui vai dar uma dízima, né? Aqui não vai dar uma dízima, vai dar 0,25. Só que aí no final, como a resposta está em fração, você vai ter que retransformar isso para fração de novo. Pode ser mais trabalhoso. Então, isolando V, usando a mesma ideia que aqui, a gente vai ter que V é igual a 1 menos essa soma aqui. Essa soma, ó, eu vou pensar no denominador 12, que é um múltiplo desses dois números. Para esse cara chegar em 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu multiplico por 4 em cima. Para esse cara chegar em 12, eu tenho que multiplicar por 3. Então, eu multiplico por 3 em cima. Para quem já está mais afiado, sabe que é só você, ó, multiplica 4 vezes 1, multiplica esse aqui para cá, para cima também, e o denominador fica o produto desses dois aqui. Aí você está nessa situação. Então, eu vou ter que 1 menos essa soma, 7 sobre 12. O 1 é a mesma coisa que 12 sobre 12. 12 sobre 12 menos 7 sobre 12. Opero o numerador, repito o denominador. Então, a fração de pessoas que está na varanda é 5/12. Gabarito letra D. Aqui você acharia 5/12 sobre x. Qual que é a interpretação disso aqui?
fração que representa o pessoal que está na varanda, é 5/12 do número total de pessoas, que poderia ser qualquer um. Ou seja, você pegaria esse total, dividiria em 12 partes, colocaria 5 partes na varanda. Essa é a interpretação, o entendimento matemático dessas contas. Questão 21. Em uma fazenda, recomenda-se que cada boi tenha disponível pelo menos uma área de 1 hectare. Já as vacas precisam de pelo menos 0,6 hectare. Suponha que a fazenda tenha 52 hectares disponíveis para a criação desses dois animais. Se o número de vacas deve ser exatamente igual ao dobro do número de bois, quantos destes animais, no máximo, será possível ter na área disponível? Muito cuidado com isso aqui. Isso aqui você tem que encarar como se fosse uma exigência, uma lei, uma regra que você não pode quebrar para poder obter a resposta. Você não precisa saber quanto equivale um hectare em metros ou quilômetros. Não precisa saber nada disso para resolver a questão. Só tem que levar em conta se todas as informações foram dadas na mesma unidade de medida para você trabalhar sem dor de cabeça. Então, qual que é a ideia? Um boi precisa de 1 hectare, uma vaca precisa de 0,6. E eu quero colocar o máximo de animais possíveis dentro desses 52 hectares de terra que eu tenho, só que obedecendo uma proporção. Para cada boi eu tenho que ter 2 vacas. Eu não posso quebrar isso. Então, se eu for organizando dessa forma e sobrar espaço, eu não vou colocar mais animal. Mesmo que, por exemplo, sobre 1 hectare, daria para colocar mais um boi. Mas aí não daria para colocar 2 vacas. Então, não vou colocar esse boi, entendeu? Eu só vou colocar mantendo a proporção sempre. Então, tem uma ideia muito simples. Você pode sair por aqui só usando soma e divisão. Ó, o boi corresponde a 1 hectare. 2 vacas correspondem a 1,2 hectare. Um conjunto de um boi e 2 vacas corresponde à soma dessas duas medidas, 2,2 hectares. E aí, eu pego o meu total de hectares disponível e divido por 2,2. O que essa conta está me dizendo? Quantas vezes eu consigo repetir esse conjunto de 3 animais, um boi e 2 vacas, dentro desse terreno de 52 hectares? Isso aqui vai dar 23,6. O que isso quer dizer? A parte inteira desse número quer dizer que eu consegui colocar 23 conjuntos de 3 animais dessa forma, um boi e 2 vacas, dentro desses 52 hectares e 6 décimos de um outro conjunto. Mas aí, lembra? 6 décimos de um outro conjunto vai corresponder, sei lá, a um boi em vez de um boi e 2 vacas. Ou então a 2 vacas em vez de uma vaca e 2 vacas e um boi. Entendeu? Vai ser o conjunto quebrado. Eu não quero o conjunto quebrado. Eu quero conjuntos inteiros. Sempre mantendo que depois que eu terminar de distribuir, eu vou lá contar o número de bois e o número de vacas. O número de vacas tem que ser igual ao dobro do número de bois. É isso que eu quero. Se falhar, então já está errado. Então a falha, entre aspas, seria o que tiver depois da vírgula. Então significa que no máximo eu consigo colocar 23 conjuntos desses. Então eu multiplico um conjunto por 23. Um conjunto, né? Um boi mais 2 vacas. Eu multiplico isso por 23 para saber quantos animais eu vou ter. Vou ter 23 bois e 46 vacas. Somando, terei 69 animais. Gabarito letra I. Então, muito importante a interpretação. Percebe como a capacidade de interpretar de maneira refinada, de pensar com mais calma, é muito poderosa, fazendo com que as contas saiam coisas simples. Nada de outro mundo. Foi conta de somar e dividir. E a essa altura do campeonato, gente, saber as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, é o passo fundamental, o passo 0. Tem que saber. Você interpretou tudo certo, raciocinou bem, talvez até por um plano diferente. Você fez um plano diferente do meu, mas dentro de um raciocínio coerente e correto. Mas errou conta, cara, é uma pena se for na prova, porque errar conta vai errar a resposta, beleza. Mas durante os estudos, isso é o de menos. O entendimento, pensar com mais estrutura, por assim dizer,
é o que mais importa. Questões como essa ajudam a demonstrar isso. Questão 22. Qual o algarismo das unidades do resultado da multiplicação de todos os números ímpares do 1 ao 99? Então, você vai fazer 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9, vezes 11, vezes 13, até o 99. Pode começar a fazer. Pega uma cartolina e sem calculadora, tá? Tô brincando. Você não vai fazer isso. Eu já vou começar eliminando a B e a E. Porque eu sei que esse número, eu não faço ideia de qual seja. Você nem precisa saber qual é o resultado dessa conta para responder. Eu sei que ele não será par. Ele vai ser ímpar. O produto de números ímpares, se você tem uma série de números se multiplicando, se todos eles são ímpares, o resultado dessa conta será ímpar. Foi o que ele garantiu. Tem todos esses fatores e todos eles são ímpares. Então o resultado, o produto, será ímpar. Quando eu fizer um vídeo sobre paridade dos números, eu explico o porquê disso. Então, se tivesse esse entendimento, você já poderia eliminar a B e a E. Como ele está preocupado com o algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo, isso requer o entendimento do algoritmo da multiplicação. Vamos fazer aqui 13 vezes 17. Como que a gente começa essa conta? Multiplicando quem está mais à direita pelo quem está mais à direita, né? Aqui, por exemplo, 7 vezes 3 vai dar 21. Não vamos continuar essa conta aqui. Aqui vai dar alguma coisa. Aí aqui eu vou pular, ó. Vai ficar um 0. E aí continua alguma coisa. Ou seja, quem vai ficar no último algarismo dessa conta vai ser aquele primeiro algarismo que eu botei ali. 35 vezes 87. 7 vezes 5 dá quanto? 35. Para saber quem vai ser o último algarismo desse produto, eu não preciso fazer a conta toda. Só preciso fazer essa primeira multiplicação e sinalizar esse primeiro número. Eu sei que ele, lá no final das contas, vai estar aqui na casa das unidades. Tá bom? Entendemos isso. Então, ó, vou fazer as primeiras multiplicações. 1 vezes 3 vai dar 3. E aí, eu vou pegar esse 3, esse resultado, e multiplicar pelo próximo. 5. 3 vezes 5. E a partir daqui eu só vou me preocupar com o último algarismo. 3 vezes 5, 15. Então, alguma coisa, 15. E aí eu vou ter alguma coisa com 5 vezes 7, que é o próximo. Só me preocupo com o último algarismo. 7 vezes 5, aqui é 15, né? Mas pensa no 7 vezes 5 dá 35, e iria 3 e o 5 fica. Então, vai dar alguma coisa com 5 no final. Beleza, então alguma coisa, diferente dessas outras aqui, obviamente, vezes quem é o próximo? 9. Essa conta aqui vai dar algum número grande que no final vai ter o 5. Não percebe? Ó, já passamos pelo 5, 7 e 9. Vamos continuar. Alguma coisa, 5. Quem é o próximo ímpar depois do 9? 11. Eu vou montar essa conta, vai ficar o quê? Alguma coisa, último algarismo 5 vezes 11. 1 vezes 5, 5. Resultado, alguma coisa com 5 no final. Tá meio feio isso aqui, tá? Mas ainda bem que tem a voz para explicar o que eu tô fazendo aqui. Então, acho que você já percebeu o ponto que eu quero chegar. Isso aqui vai dar alguma coisa 5 também. E aí, alguma coisa 5 é o próximo ímpar depois do 11. 13. E aí, a gente volta a se repetir, ó. 3 vezes 5 vai dar uma conta aí, que esse número aqui não é 5, né? Já é alguma coisa bem grande. Só que tem o final 5. 3 vezes 5, 15. Então, no final também vai ter 5. Então, percebe que não vai sair disso. Já rodou todas as possibilidades de tentar alterar isso e não alterou. Logo, o resultado dessa conta vai ser alguma coisa bem grande com o final 5. Então, o gabarito fica na letra C. Uma questão de raciocínio, né? E raciocínio todas são, mas quase que raciocínio lógico, exigindo ali uma profundidade no entendimento do algoritmo da multiplicação. Questão 23. Em uma empresa, fabrica-se peças para computadores. Eventualmente, uma peça pode sair da fábrica já com defeito. O gerente definir uma quantidade chamada taxa de defeito como sendo a razão entre o número de peças com defeito e o número de peças totais fabricadas. Em um dado mês, a taxa de defeito, neste caso, foi de 1 para 10. Supondo que os gerentes mudem a definição do cálculo da taxa de defeito para a razão entre o número de peças com defeitos e o número de peças sem defeitos. Qual será a nova taxa de defeitos após
a nova definição. Português. Razão quer dizer divisão, nesse contexto. Razão também, na matemática, pode ser usado no contexto lá da progressão aritmética e geométrica, né? Estamos falando de razão e proporção. E, aliás, essa prova de analista de sistema aqui foi a cereja do bolo, né? E aí, quando eu falo a razão entre A e B, quer dizer que A é o antecedente e B é o consequente. Como assim? Que o A está sendo dividido por B. Então, percebe, a ordem que eu cito importa. Então, se eu falar a razão entre B e A, não é a mesma coisa, tá? Vai ser isso aqui. Claro, só vai ser a mesma coisa se A for igual a B. Do contrário, razão entre A e B é diferente de razão entre B e A. Beleza? Então tá. A razão entre o número de peças com defeitos e o número de peças totais fabricadas é a definição inicial. E aí ele diz, e considerando assim, eu vou lá pegar o número de peças com defeitos em relação ao número de peças totais fabricadas. E aí ele disse que isso ficou 1/10 na definição inicial. Depois eles foram lá e mudaram a definição para ser dada a essa taxa de defeito. Agora a definição que eles usam é a razão entre o número de peças com defeitos e o número de peças sem defeitos. Ora, se antes era de 1/10 a razão de peças com defeitos em relação às totais, quer dizer que de 10 peças totais, uma tinha defeito e 9 não tinham. Uma com defeito e 9 sem defeito. Agora ele mudou a razão para quê? Para peças com defeito sobre o número de peças sem defeitos. Não é mais sobre o número de peças totais fabricadas. E aí incluiria as... Seria assim, né? Sem defeito mais com defeito. Não, agora é só peça com defeito sobre peças sem defeito. Ora, agora está de 1/9. Gabarito, letra D. Questão 24. Considere a seguinte proposição lógica. Hoje choveu e eu não fui à praia. A negação lógica dessa proposição é: hoje não choveu ou eu fui à praia. Uma proposição equivalente a esta última, esta quem? Esta última quem? A proposição que representa a negação da proposição inicial. Eu quero uma proposição equivalente a esta daqui, ó. Questão de lógica proposicional. Essa é a quarta prova que a gente está corrigindo da parte de matemática e a primeira que tem de lógica proposicional, né? Assunto que foi pouco cobrado nesse concurso. Então aqui a gente tem o conectivo OU, que sabemos que é a conjunção, o conectivo E, que foi negado, a negação dele é... Aqui é a disjunção e aqui é a conjunção. Tava falando besteira. Então a negação da conjunção é a disjunção e vice-versa. Então, qual que é a ideia? Aqui, se você sabe algumas equivalências de cabeça, decoradas mesmo, agiliza. Mas primeiro, vamos aprofundar nosso entendimento aqui, ter uma sacada mais inteligente. Gente, isso aqui eu reconheço que é um conectivo da disjunção inclusiva. Uou! Eu sei que a disjunção inclusiva, quando eu monto a tabela verdade, tem 3 casos que ela é verdadeira e um caso que ela é falsa. E você sabe disso, você sabe. Então essa proposição tem 3 verdadeiros e um falso nela, na tabela verdade dela. Olha a lógica. Posso usar essa expressão nesse contexto? Se liga na lógica. Se eu quero uma proposição equivalente a essa daqui, eu quero uma proposição que também tenha 3 verdadeiros e um falso na tabela verdade dela. Pelo menos isso. Não tem como eu achar uma proposição equivalente que tenha números diferentes de casos verdadeiros e falsos. E aí ela não vai ser equivalente. Mind blowing, né? Essa sacada faz você eliminar 3 alternativas de cara. 3. Porque olha só. Aqui é conjunção, conjunção. Aqui é se então, né? Se então, condicional. E aqui é conjunção também. A conjunção, você sabe, ela só é verdadeira em um caso. Quando as 2 proposições são verdadeiras, né? As 2 proposições que ela está conectando, que a conjunção está conectando, só quando as 2 são verdadeiras. Todo outro caso ela vai ser falsa, então são 3 falsos. Então ela não pode nunca ser uma equivalência da disjunção inclusiva, por exemplo. Então onde tiver conjunção, não pode ser uma alternativa para mim.
Então vai embora A, vai embora B e vai embora E. E usar essas sacadas com base no entendimento do assunto, entendimento verdadeiro, não mera decoreba, ajuda a ganhar tempo. Porque olha só, se você não lembrar de cabeça algumas equivalências da disjunção inclusiva, principalmente equivalências ligadas a condicional, que foi o que sobrou aqui. Como eu também não lembro, tá? Eu sou ruim de gravar essas equivalências e negações assim. Não, eu já ensinei como é que eu me safo disso, que é por tabela verdade. Eu vou atribuir, fazer um cálculo proposicional aqui, vou fazer uma tradução. Eu vou chamar isso aqui de P, isso aqui de Q. Hoje não choveu é P. Logo, não P vai ser o quê? Hoje choveu. Inclusive tá chovendo aqui agora. Eu fui à praia, eu chamei de Q. A negação de Q vai ser eu não fui à praia. Então aqui, ó, traduzindo, baseado nessa notação que eu escolhi, hoje não choveu é P. E aqui eu sei que é um condicional, então a notação do condicional. Eu não fui à praia é o contrário do que eu chamei de Q, então é não Q. Então traduzindo, a alternativa C fica assim. A alternativa D fica, se hoje choveu, não P, então eu fui à praia, EQ. A disjunção inclusiva tem duas equivalências com condicional. Você tem P ou Q, isso aqui é equivalente a se P, então não Q. E também é equivalente a se Q, então não P. Então eu vou buscar alguma dessas nas traduções que eu fiz. Então, ou essa é minha resposta, ou minha resposta está assim, nesse formato. Então, duas equivalências possíveis para uma proposição do tipo P ou Q são eu negar a primeira, as duas equivalências que eu vou mostrar são dois condicionais. Eu nego a primeira e mantenho a segunda, ou eu nego a segunda e trago ela para cá, para o antecedente, e mantenho a primeira e jogo ela para o consequente. Então, se eu tenho um P ou Q, dois condicionais equivalentes a ele, são esse daqui. Não P implica em Q, ou Q implica em P. Não é Q, né? Aqui seria o não Q. Ou não Q implica em P. Tem essas duas possibilidades de equivalência. A letra C não bate com nenhuma delas. A letra D bate. Então, o nosso gabarito está na letra D. E faz sentido você buscar a equivalência da disjunção com a condicional, porque na condicional você também tem 3 casos verdadeiros e um falso. É claro que na tabela verdade não é só isso que importa, mas já é uma base para você eliminar alternativas. Não basta só ter o mesmo número de casos verdadeiros e falsos. Eles têm que estar na mesma linha, iguaizinhos, sem falhar nenhum. É assim que você acha uma equivalência na tabela verdade. Então aqui, ó, vamos fazer uma montagem de tabela verdade para mostrar como você poderia resolver sem saber de cor essas equivalências, só pelo entendimento da tabela verdade. Aqui é a base, tá? A tabela verdade de duas proposições simples tem essa carinha aqui como estrutura base. A partir daqui tu monta a tabela toda em função dessa base. Então tem que saber montar isso aqui. VVFF, VFVF. Aí a partir daqui você vai só referenciando. Não P vai ser o contrário de P. Então onde P for verdadeiro, não P é falso. Aí você aplica essa ideia para o não Q também. Aqui a primeira composta, P ou Q, é a nossa referência. Sabe que na disjunção inclusiva, ela só é falsa quando os dois são falsos. Em todos os outros casos, ela é verdadeira. Pronto. Agora, eu vou traduzir as alternativas. Aqui eu consegui eliminar antes dessa etapa, né? Então só fiquem com a C e a D. Eu traduziria a C e a D na notação lógica, mantendo a coerência com o que eu chamei de P e com o que eu chamei de Q. Faço essa tradução, jogo essa tradução lá na tabela verdade e vou testando. Se eu jogar, por exemplo, a letra D aqui, não P implica em Q. Eu vou ter o seguinte, ó. Não P está implicando em Q. Então minha análise vai ser dessa ordem. Falso implica verdadeiro, verdadeiro. Falso em falso, verdadeiro. Verdadeiro em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro em falso é o único caso que a condicional é falso. Então olha só, é assim que eu identifico uma equivalência na tabela verdade. Essa proposição é equivalente a essa e vice-versa. Por quê? Porque na tabela verdade, elas estão linha a linha sempre com os mesmos valores, sem falhar em nenhum.
Isso é importante, não pode falhar nenhuma vez. Se isso acontecer, quer dizer que uma proposição é a equivalência da outra. Para achar a negação seria o raciocínio inverso. Eu teria que buscar uma, por exemplo, vamos supor que a gente está buscando uma equivalente a essa original do enunciado. Uma negação, perdão. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que vai ser... No caso, eu poderia... Na verdade, eu sei que sim, né? A negação de P ou Q pode ser a conjunção não P e não Q. Vou até colocar, seria assim, ó, não P e não Q. Ela vai demonstrar o comportamento contrário da equivalência. Linha a linha, elas estarão sempre com valores lógicos trocados. Logo, eu vou poder dizer que uma é negação da outra. Aí vai depender da ordem que eu estou usando de referência, né? Para comparar. Sabendo isso, você não fica à mercê de decorar ou não uma enxurrada de equivalências e negações. É claro que é bom você decorar para ganhar agilidade, mas percebe que com o entendimento, você consegue se safar também. Questão 25. A figura abaixo mostra as médias mensais de temperatura e precipitação para uma determinada região brasileira. Com base no gráfico, é correto afirmar que... Então, ele nos dá o gráfico e as alternativas vão fazer afirmações sobre interpretações do gráfico e a gente tem que achar a afirmação que está correta. Então, vamos lá. Então, vamos entender o gráfico. As barras verticais azuis correspondem à precipitação. A linha vermelha corresponde à temperatura. Então, a precipitação, quanto maior a barra para cima, maior a precipitação. Temperatura, quanto mais para cima, mais alta. Alternativa A afirma que o mês de maior temperatura é o mês de dezembro. Então aqui temos a linha do 25 graus, e ninguém chegou. A gente vai ver quem chega o mais próximo dessa linha. Ver se essa afirmação está correta. O pontinho que está chegando mais próximo dos 25 graus é esse daqui. Então é o mês que indica a maior temperatura, que não é dezembro, é mês de outubro. Então essa afirmação está incorreta. B. Ao longo de todo o ano, a temperatura se mantém praticamente estável, com diferenças menores que 2 graus Celsius. O que ele quis dizer? Ao longo de todo o ano, teve um momento que teve a temperatura mínima dentro desse período e a temperatura máxima. Ele está dizendo que essa diferença entre o mínimo e o máximo, esse intervalo aqui, não passou de 2 graus. Isso que foi menor que 2 graus, essa diferença. Errado. E olha só, aqui a gente tem quase 25 graus. Ou seja, está pelo menos aqui acima de 22. E aqui, ó, essa linha representa os 20 graus. Então aqui chegou abaixo de 20 graus. Então essa diferença entre a mínima e a máxima, parecendo um day trade, fazendo essas retas e linha no gráfico, é maior que 2 graus. Análise técnica, né, que eles falam. Então essa alternativa está errada. C. Há uma diferença significativa entre as precipitações dos meses de dezembro e janeiro. A precipitação está aqui, de janeiro, dezembro, e não há diferença significativa não. A diferença é bem pouquinha. Dezembro tem um pouco mais, só que é quase igual a janeiro. Também está errado. Os 2 meses de menor precipitação também são os meses de menores temperaturas. Então, menor precipitação está mais fácil de ver aqui, ó. Os 2 meses que ele quer de menor precipitação são junho e julho. De fato, eles também estão sendo de menores temperaturas. Então, isso aqui está correto. Gabarito letra D. Letra E. Há uma diferença significativa na precipitação entre os meses de junho e julho. Errado, né? Eles têm a precipitação bem baixinha e quase igual. Então, gabarito letra D. Encerrando a parte de matemática da prova de analista de sistema do concurso de Paraty 2024. E ficamos por aqui com conteúdos para esse concurso especificamente. Uma batalha aí de alguns meses, mas de muito aprendizado. Espero que para você também.